Então, pessoal, a gente viu, né, a respeito da característica do olho, os tipos de visão, né, e agora a gente vai introduzir a respeito das grandezas fotométricas, né, o que, na verdade, essas grandezas são como a gente consegue medir a luz, né, porque a luz é uma questão bem complicada, assim, da gente ter uma medida única dela, né? Porque ela acaba produzindo uma série de grandezas, né? A, o total de luz que uma lâmpada emite, o que ela emite em cada direção, o que chega numa superfície, o que é refletido por uma superfície, o que é refletido pela superfície chega no nosso olho, né? O nosso olho tem a característica dele para interpretar essa luz. Então acaba gerando uma série aí de grandezas, né, que a gente precisa conhecer para poder fazer um projeto, né, ou um projeto de um sistema de iluminação completo, ou de um driver, ou escolher a melhor lâmpada para um determinado ambiente, né? Então isso aí que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu voltar aqui a compartilhar com vocês meus slides. Tá. Então, né, como eu comentei, a gente vai ver essas questões, né, das fontes de luz, né, como a das grandezas, na verdade, né. Mas antes da gente falar nessas questões aí, a gente vai ver um pouquinho sobre como que as lâmpadas produzem a luz, né. Ou seja, como que é o princípio físico de produção da luz, tá? Isso aí só para a gente conseguir entender como as lâmpadas funcionam, né? E também como que a gente pode interpretar, né, esses fenômenos a partir das grandezas. Então a gente tem aí as maneiras mais comuns, né? Seriam a piroluminescência, né? Piro vem de fogo, né? Então as velas, lampiões, né? A incandescência, né? Que estaria lá relacionado às lâmpadas incandescentes, e a luminescência, tá? A luminescência está relacionada às lâmpadas de descarga, tá? Fluorescente, vapor de sódio e também os LEDs, tá? Bom, a piroluminescência aqui ninguém vai estudar ainda a respeito de vela, né? Ou lampião, ou nada do gênero, né? Mas a incandescência é um processo interessante aí da gente entender, tá? Porque a incandescência também está relacionada depois com algumas definições que a gente vai precisar lá para a segunda aula, tá? Que é a parte de colorimetria. Então, a incandescência ela é o processo de emissão de radiação eletromagnética por um corpo sob alta temperatura, tá? A radiação emitida ela tem relação direta com a temperatura do material, tá? Então, esse é o motivo pelo qual se escolheu o tungstênio para se fazer as lâmpadas incandescentes. Tá? Por que o tungstênio? Porque o tungstênio é o material conhecido, né, que suporta a maior temperatura sem fundir, né? Ou seja, seria o material com maior temperatura de fusão que a gente tem. Então, isso significa que a gente precisa aumentar bastante a temperatura, né, de um filamento, né, para que ele produza luz, e quanto mais a gente aumentar a temperatura desse, desse corpo, né, melhor ele vai emitir dentro do espectro visível, tá? Se vocês olharem essa curva que está aqui
onde tem uma em cima da outra ali, né, uma figura em cima da outra, olhar de cima, vocês podem ver ali várias curvas de emissão, tá, que ela vai ali desde do ultravioleta até o infravermelho, né, passando pelo espectro visível. E vocês podem ver ali que à medida que aumenta a temperatura, aqui ela está falando em temperatura do material, né, mas que está relacionado também à temperatura de cor, porque na incandescência a gente consegue relacionar diretamente a temperatura de cor com a temperatura do material, né, indo ali ó, de 3.000 Kelvin até 6.000 Kelvin, aquele pontinho ali que está marcado seria o pico de emissão máxima, né? Então vocês podem ver que a 6.000 Kelvin, o pico da emissão, ela tá bem no pico da sensibilidade do olho humano, né? E não por coincidência, esse 6.000 Kelvin é praticamente a temperatura do Sol, né? Ou seja, o nosso olho ele se adaptou, né, para captar o máximo da luz solar, né? Por isso que o pico da sensibilidade do nosso olho está correspondendo ali ao pico da emissão do Sol, né? Mas à medida que vai baixando ali, vocês podem ver, né, à medida que vai diminuindo a temperatura do material, ele vai emitindo mais no infravermelho, né, e menos no visível. Aqui na figura de baixo, vocês podem ver ali uma lâmpada halógena, né, que é uma lâmpada incandescente, né. As lâmpadas incandescentes, pessoal, a temperatura que o tungstênio chega é perto dos 3.000 Kelvin, né? Isso para lâmpadas halógenas, que elas conseguem aumentar um pouco mais a temperatura. Tá? Então, é daí para baixo, né? Então, por isso que a lâmpada incandescente, ela não é eficiente, né? Porque ela emite muito pouco de radiação no espectro visível. A maior parte da radiação está no espectro infravermelho, né? E aqui essa figura grande da esquerda, vocês podem ver ali com mais detalhe a radiação do Sol, né? Onde ele está ali com cerca de 45% da radiação dentro do espectro visível, né? Um pouco de ultravioleta e o infravermelho também, tá certo? Então isso aqui vai ser interessante depois quando a gente for entrar as definições lá de colorimetria, temperatura de cor, a gente vai relacionar com esses efeitos aqui também, tá? Uma questão importante, pessoal, que as lâmpadas incandescentes, né, elas já foram proibidas em vários lugares do mundo, né? E no Brasil também, nos últimos anos, aí elas foram retiradas do mercado, né? Justamente pela baixa eficácia luminosa dessas lâmpadas, né? Então, a gente não vai entrar aí em grandes detalhes a respeito de lâmpadas incandescentes, só saber por que elas não são tão boas, né? Bom, essa aí era a incandescência, né? E o outro fenômeno é a luminescência, tá? A luminescência, ela vai ser o processo de emissão de radiação eletromagnética sem geração de calor, tá? A gente possui vários processos luminescentes na natureza, né? Por exemplo, a radioluminescência, né? Que é a emissão de luz através de materiais radioativos, né? A bioluminescência é o que tem os vagalumes, né? Algumas águas-vivas também, elas possuem bioluminescência, né? A quimioluminescência é a luz emitida de compostos químicos, né? Só que as duas últimas aí são as mais importantes para nós, que são as que são utilizadas em lâmpadas, né? Que seria a fotoluminescência e a eletroluminescência, tá? Então a gente vai focar nessas duas aí.
Então, pessoal, a fotoluminescência é a propriedade que alguns elementos têm de emitir fótons a partir da energia proveniente de uma radiação eletromagnética. Tá? Ou seja, seria a produção de luz visível, né? A partir da transformação de uma outra radiação. Tá? Por exemplo, um exemplo que eu dou para vocês, uma lâmpada fluorescente. Tá? As lâmpadas fluorescentes, né, que tem em tudo que é lugar aí, a lâmpada fluorescente é uma lâmpada de descarga, é uma lâmpada de mercúrio, né? E o mercúrio a baixa pressão, né, uma baixa pressão, ele emite um comprimento de onda no ultravioleta, tá? 253 nanômetros, se não me engano. E essa radiação é o que produz a luz visível, né? A radiação do mercúrio, ela vai passar por uma camada chamada de trifósforo, porque são 3 fósforos distintos utilizados no tubo dessa lâmpada fluorescente, né? E esse fósforo ele tem a característica de ser fotoluminescente, ou seja, ele é excitado por uma radiação ultravioleta e emite luz visível, né? Ele transforma esse comprimento de onda. Tá? Uma característica também que a gente precisa saber com relação às lâmpadas, né, para a produção de luz, é que essa característica luminescente, que é principalmente a gente usa a do fósforo, né, é que ele só consegue transformar uma radiação de uma frequência mais alta para uma frequência mais baixa, né? Ou seja, eu consigo transformar ultravioleta em luz visível, tá? Mas, por exemplo, eu não consigo transformar infravermelho em luz visível, né? Não consigo aumentar a frequência da minha onda, tá? E esse foi o motivo, pessoal, porque foi tão importante a descoberta do LED azul, né? E, inclusive, os inventores do LED azul receberam um prêmio Nobel, né? Porque o LED azul que possibilitou a produção do LED branco, né? Por quê? Porque para complementar a radiação visível, foi utilizada uma camada de fósforo. Ou seja, eu consigo transformar parte da luz azul em luz amarela, né? Ou seja, eu consigo diminuir a frequência da luz através de uma camada de fósforo. Tá? Então, esse primeiro espectro que aparece para vocês aqui, o que está na esquerda de quem vê, né, é a radiação de uma lâmpada fluorescente. Tá? O princípio de produção de luz da lâmpada fluorescente, ele é totalmente fotoluminescente. Né? Por quê? Porque toda a luz emitida pela lâmpada é a radiação ultravioleta que é transformada em luz visível. Tá? Então essa aí é um fenômeno fotoluminescente. Tá? Luz produzida a partir de radiação. Tá? E o segundo efeito, pessoal, é a eletroluminescência. Tá? A eletroluminescência ele é um fenômeno óptico e elétrico, né, em que um material ele vai emitir luz em resposta a uma corrente elétrica que está circulando. Tá? Ou então a um forte campo elétrico. Tá? Então esse diagrama do meio aqui que vocês estão vendo, ele é o diagrama de emissão de uma lâmpada a vapor de sódio de alta pressão. Tá? Vocês vão ver lá na nossa aula 5, né, quando eu vou apresentar para vocês essas lâmpadas, vocês vão ver que o sódio, uma característica do sódio, quando ele está num plasma, né, que o plasma seria
digamos, uma espécie de um gás onde a corrente elétrica circula por ele, né, um gás ionizado. Quando a corrente elétrica circula através do sódio, né, a recombinação dos elétrons ionizados desse sódio, ele acaba emitindo uma radiação eletromagnética dentro do espectro visível, tá? Que é essa radiação que vocês estão vendo ali nessa figura do meio. Então, a lâmpada a vapor de sódio de alta pressão, ela produz luz exclusivamente por eletroluminescência, tá? Que seria a produção de luz a partir da circulação da corrente elétrica, tá? É a mesma coisa que acontece num LED colorido, né? Um LED azul, um LED vermelho, um LED verde, tá? Eles produzem luz através da recombinação, né, de elétrons e lacunas num material semicondutor, tá? Então ele produz luz também por eletroluminescência, tá? Mas o LED branco, tá? O LED branco ele é um pouco diferente. Vocês podem ver a característica dele nessa figura bem da direita, tá? Esse pico de radiação que vocês têm ali no azul, aquela ali é a emissão do semicondutor, do LED azul, tá? Então aquilo ali é produção de luz por eletroluminescência, tá? Mas esse outro, essa corcova que tem do lado aí, esse calombo que tem aí do lado, com o pico ali perto do amarelo, do verde, aquilo ali é a emissão da luz, de parte da luz azul que foi transformada nesse comprimento de onda através da camada de fósforo, tá? Então essa corcova aí, ela é produzida por fotoluminescência, tá? Então quer dizer que um LED branco, a produção de luz dele se dá por eletroluminescência junto com fotoluminescência, tá? Então aqui algumas definições aí que a gente precisa ter para entender melhor a produção de luz nessas lâmpadas. Qualquer dúvida vão falando, tá, pessoal? Senão eu vou indo adiante. Então, agora, a respeito das grandezas fotométricas, né, que a gente vai ver, primeiramente eu vou diferenciar a fotometria de radiometria, tá? A gente tem aí, elas são praticamente a mesma coisa, tem praticamente as mesmas grandezas, tá? Só que a radiometria, ela faz a medida da radiação eletromagnética do ponto de vista puramente físico, tá? Ou seja, a energia que é emitida, a energia que chega numa superfície, a energia que sai de uma superfície, tá? E a diferença da fotometria é que ela faz essa caracterização, mas levando em consideração a característica do olho humano, tá? Então, a diferença principal de fotometria e radiometria é essa. Tá? E a gente eu não vou nem entrar aqui em questões radiométricas, né? A gente vai trabalhar puramente com grandezas fotométricas, tá? Quem vai precisar de alguma questão radiométrica é o Igor ali, né? O Igor, tem que especificar o Igor aqui, né? O Igor Wegner, né? Que está trabalhando com cultivo, iluminação para cultivo de plantas, né? E as plantas não têm curva fotópica, né? Elas detectam a energia que incide nas folhas dela, né? Então aí eu acho que o Igor é o único que vai precisar saber alguma coisa de grandezas radiométricas, né? Mas aí tu te vira sozinho, né, Igor? Não, tranquilo. Dá um jeito. Beleza. Então, pessoal, a nossa primeira grandeza que a gente vai ver aqui é o fluxo luminoso, tá? O fluxo, tá? O φ ali, né?
é a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa em todas as direções e capaz de produzir estímulo visual. Tá? Matematicamente, a gente pode determinar que o fluxo luminoso é a potência de uma lâmpada irradiada no espectro visível e ponderada, tá, pela curva de sensibilidade fotópica do olho humano. Tá? Então, deixa só eu me tirar da frente do fotópico aqui. Essa equação aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque é a equação que define o fluxo luminoso. Ela tem essa constante mágica aí, tá, de 683, tá? Esses números aí, pessoal, eu não sei nem direito explicar de onde saíram, mas as primeiras, vamos dizer, definições fotométricas levavam em consideração alguns padrões de vela que o pessoal utilizava, tá? Tanto que a medida da intensidade luminosa é candle, né? Candelas, que seria velas em inglês, né? Então, a gente tem aí vamos dizer, umas constantes um pouco estranhas aí, né? Mas então, o lumen, né, o fluxo luminoso em lumens é 683 multiplicado pela integral, né? A integral ela vai retirar ali o valor médio, né, daquele φr de lambda. O φr de lambda é a potência radiométrica emitida pela lâmpada em função do lambda, tá? É isso aqui, ó, pessoal. Esse aqui é o φr de lambda, tá? É a potência emitida em função do comprimento de onda, tá? Então, se eu multiplicar aquele φr de lambda pelo v de lambda, tá? O v de lambda, lembra que é aquela nossa curva fotópica do olho humano, né? Então, eu vou fazer uma ponderação da potência radiométrica em função da sensibilidade do meu olho, tá? Matematicamente, eu multiplico uma pela outra, isso aqui vai gerar uma terceira função, né, que eu vou ter que integrar. Aqui eu coloquei a integral de zero a infinito, só que essa integral ela pode ser feita de 380 a 780 nanômetros, né? Porque o meu V de lambda ele é zero para qualquer lambda menor que 380 ou maior que 780 nanômetros, né? Então, essa integral ela é igual à integral de 380 a 780 nanômetros, certo? Então, aqui, vamos ver aqui, a unidade de medida do fluxo, então, é o lumen, né? Sendo que a minha potência radiométrica, a potência radiada, ela vai ter vamos dizer, um pico que pode variar, mas o pico do meu V de lambda é 1, né? Ele sempre é sempre uma curva normalizada, né? Então o lumen ele é a unidade fotométrica que corresponde a um fluxo radiante monocromático de 1 sobre 683 watts, né, que seria para eliminar aquele 683 ali, né, da minha equação, numa frequência de 540 vezes 10 na 12 Hz, que seria o nosso comprimento de onda ali de 555 nanômetros, tá? Que é o pico da sensibilidade do olho humano. Tá? Eu coloquei aqui, né, que se a gente fosse expressar os lumens em termos da característica escotópica do olho humano, a constante deveria ser 1700 e não 683. Tá? É aquilo que eu comentei, que a sensibilidade do olho é bem maior, né, numa condição escotópica. Certo? Alguma dúvida até aí? Então, vou adiante. Outra grandeza fotométrica que a gente tem é a densidade de fluxo luminoso, tá? Que é a quantidade de fluxo que atinge uma determinada área. Tá?
Então aqui, como eu falei, né, essas grandezas elas geram uma série, né, de outras grandezas, né. Essa densidade de fluxo ela pode ser caracterizada de acordo com a densidade que chega numa determinada área, né, que incide numa determinada área, e também ou se ela é refletida, né, ou ela acaba sendo refletida por essa área e um outro observador vai detectar ela, né? Então a gente chama dessa densidade de fluxo que incide numa determinada área como sendo a iluminância, tá? O símbolo é o E maiúsculo. Então a iluminância, pessoal, é o que a gente, vamos dizer, seria o mais comum que a gente tem, né? Que é o que a gente mede com luxímetro e diz quantos lux que tem num determinado ambiente ou num determinado ponto, né? Então isso aí seria a densidade de fluxo que chega numa determinada área, tá? Que seriam os lumens por metro quadrado ou lux, né? E na verdade a gente usa o lux para iluminância, a gente não usa para excitância, tá? A excitância seria então a mesma coisa, né? A densidade de fluxo por área, só que o que é refletido por uma determinada superfície. Tá? E a unidade então vai ser o lumen por metro quadrado. Tá certo? Tem pergunta aí, eu vou indo adiante. Outra grandeza que a gente tem é a intensidade luminosa. Tá? A intensidade luminosa ela seria como... Aqui ela já não é total, tá, pessoal? O fluxo que a gente viu é a quantidade total de luz emitida pela lâmpada. Tá? A iluminância ela seria a quantidade de fluxo, né, que chega numa determinada área. Tá? Mas se vocês pensarem assim, uma lâmpada qualquer, uma fonte de luz, ela emite luz de maneira diferente para todas as direções, né? Por exemplo, um LED ele é mais direcional, uma lâmpada incandescente ela não é direcional, né? E eu posso medir a intensidade em cada uma dessas direções, né? Como sendo a intensidade luminosa, tá? E a unidade da intensidade luminosa, ela é a candela. A candela é vamos dizer, a grandeza oficial no Sistema Internacional de Medidas. Tá? Então aqui tem a definição de candela, né? Que é a intensidade numa dada direção de uma fonte que emite uma radiação monocromática, né, aquela monocromática no pico da sensibilidade do olho humano, e tem uma intensidade radiante nessa direção de 1 sobre 680 watts por esfero radiano. Né? Então, o esterradiano ou o esfero radiano é uma medida de ângulo sólido. Tá ali marcado para vocês, né? Imaginem que quando a gente trabalha em 3 dimensões, né, o ângulo já não é simplesmente vamos dizer, uma coisa bidimensional, né? Mas ele acaba se tornando uma superfície numa esfera, né? Que esse aí seria a definição de ângulo sólido, tá bom? Mas o que a gente precisa saber aqui é que a candela, né, a intensidade luminosa, ela seria como, vamos dizer, um vetor de luz, né, para cada direção aí saindo da minha fonte de luz. Tá? Ou seja, ela pode emitir diferente, né, em diferentes direções. Aí. A luminância, a luminância, pessoal, é o que a gente realmente detecta da luz, né? Tudo que vocês estão enxergando aqui, o que vocês estão lendo aí, o monitor de vocês, né? Vocês estão detectando a luminância da tela do computador. Tá? O que seria isso aí? É a intensidade de luz que passa através ou é refletida a partir de uma superfície
em um certo ângulo numa determinada área. Tá? São definições aí bem complicadinhas aí, tá? Mas vocês podem ver ali pela figurinha ali, fica mais fácil de entender, né? A minha lâmpada emite um determinado fluxo que incide numa superfície, né? E essa superfície ela vai refletir, né? Essa superfície ela pode ser uma superfície espelhada, né? Que reflita com o mesmo ângulo, né? Que a luz incidiu, ela sai com o mesmo ângulo, ou pode ser uma superfície opaca, né, que ela acaba distribuindo assim o raio refletido para todos os lados, né, e ele não fica tão direcional. Então o que a gente vai enxergar realmente é essa luz que foi refletida e que chegou no nosso olho, né? Então eu posso ter a mesma luz, a mesma fonte de luz, a mesma superfície. Se eu mudar de lugar e olhar para o mesmo ponto, eu vou enxergar uma luminância diferente, né? Se eu me abaixar, né? Se eu sair do ângulo de reflexão daquela luz, eu vou detectar muito menos a partir do meu olho, né? Então, a luminância, apesar de ter toda essa definição aí mais complicada, né? Que ela tem a ver com o objeto que está sendo iluminado, o índice de reflexão desse objeto, o ângulo do observador vai interferir também, mas é o que a gente enxerga de luz, tá? E isso aqui que são as candelas por metro quadrado. Então lá quando a gente caracterizou um ambiente fotópico, um ambiente escotópico, em função das candelas por metro quadrado, né? Acima de 10 era fotópico, abaixo de 0,01 era escotópico, é essa luminância aí que entra na jogada. Tá? E se a gente fosse fazer um projeto luminotécnico de acordo com o que se enxerga mesmo, a gente deveria fazer pela luminância, não pela iluminância, mas a gente faz por iluminância. Né? A gente faz um projeto luminotécnico e diz assim, não, numa sala de aula eu preciso ter no mínimo 500 lux. Né? Mas o que a gente vai enxergar realmente é essa luz produzida que vai incidir na folha do caderno, que vai refletir, que vai depender do ângulo que eu vou estar olhando para esse caderno, só que, claro, assim, a gente não tem como fazer nenhum projeto, né? Mas eu vi que o pessoal esse que revisou a 5101, eles estavam falando bastante em que a luminância é o que realmente deveria ser levado em consideração no projeto de um sistema de iluminação pública. Tá? Oi, diga. Isso aí tem a ver com o que o senhor comentou antes sobre a gente não ver o sol avermelhado, na verdade, né? Puxando um pouco para a biologia, não, digo, puxando um pouco para a biologia, né? Vê que o pico lá está no verde, né? Da nossa percepção de luz e detecção ali pelas células, né? E isso está relacionado à evolução do olho, na verdade, ele evolui para a luz refletida na natureza, né, onde a gente evoluiu, na selva ali, né, na floresta, que o verde é mais predominante, né, o amarelo, e não o vermelho. Então teria, tipo, a gente não propriamente vê a luz do sol, né, a gente tá mais, evoluiu para ver a natureza, né. Teria uma relação aí. Eu acho que sim, eu acho que dentro da evolução do ser humano, né, os Homo erectus que ficavam olhando direto para o sol ficavam cegos e morriam, né? Então esses aí não deve... Darwin terminou com eles, né? Isso, os que viam melhor o que estava ali no meio do mato, que era ameaça, sobreviveram, né? Mais por aí. Deve ter sido, sim. Outra questão, agora entrando bem na nossa área, né, pessoal, é a eficácia luminosa. Né? A eficácia luminosa é quanto que uma fonte, né, de luz, uma lâmpada, um LED, qualquer vamos dizer,
sistema que a gente vai utilizar, né, quanto que ele produz de fluxo luminoso, né, quantos lumens que ele produz em função da potência elétrica que ele consome, né? E a eficácia ela é medida em lumens por watt. Tá? Aqui tem uma questão de nomenclatura, tá, pessoal, que eu sou um pouco chato, e os que são meus orientados, os que não ouviram ainda vão ouvir, né? A gente fala muito em eficácia luminosa, mas tem muita gente que fala em eficiência luminosa, ou rendimento luminoso, né? Por definição de dicionário, a gente não consegue saber muito bem se é eficácia ou eficiência, mas eu vi alguma definição física que, por exemplo, a eficácia tu usa para quando tu tem grandezas diferentes, tá? Ou seja, quantos lumens tu produz em função dos watts que tu consome, tá? Aí a gente usa a eficácia. Eficiência seria quantos watts eu produzo em função de quantos watts eu tenho na saída, né? Em função de quantos watts eu tenho na entrada. Por exemplo, eu tenho uma luminária que ela consome 100 watts e lá na lâmpada eu tenho 90 watts. Quer dizer que o rendimento do meu conversor é 90%. Tá? Mas eu uso eficácia para saber quantos lumens produz em função de quantos watts consome. Tá? Mas vocês vão achar em muito lugar aí eficiência luminosa. Tá? Não, acho que também não está errado assim, mas eu sou um pouco chato com essa questão de diferenciar eficácia de eficiência, né? Então essa eficácia, né, ela vai considerar todas as perdas que eu tiver num conversor, né, sejam perdas nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, né, eu tenho perdas elétricas no circuito, eu tenho perdas óticas na lente da minha lâmpada, tá? Esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, ele é um exemplo da tese do Michael Mello, né? O Michael, no doutorado dele, a gente desenvolveu um projeto de uma lâmpada compacta LED, né? E ele teve ali, ele tinha lá os requisitos, né? Bem lá em cima, vocês podem ver aqui, os requisitos mínimos para essa lâmpada é que ela produzisse 1.100 lumens com uma eficácia mínima de 85 lumens por watt. Né? Então a gente fez todo o projeto do sistema dos LEDs ali, a quantidade de LED, a corrente que tinha que passar neles, tudo mais, né? E eu precisava ter um fluxo emitido desses LEDs de mais ou menos 1.223 lumens ali, né, para ter 1.100 na saída, e a eficácia deles tinha que ser no mínimo 110 lumens por watt, considerando as perdas ali, tanto da lente quanto do conversor. Então, a eficácia é isso aí, né? E vocês vão ver muito no projeto desses sistemas de iluminação, né? Qual é a eficácia da lâmpada, né? Tem quantos lumens por watt que ela produz. Tá? Então, isso aí é um ponto bem importante. Então, aqui a gente tem, né, a caracterização, como é que é feito isso aí, né? A gente tem a potência de entrada da minha lâmpada e o fluxo, né, os lumens que ela produz na saída, e a eficácia é o fluxo pela potência, né? Então, para vocês terem uma ideia, as lâmpadas incandescentes, a eficácia dessas lâmpadas é de aproximadamente 15 lumens por watt. Tá? Se a gente for pegar aquelas lâmpadas fluorescentes compactas, tá? A gente chega aí a eficácias de 65 lumens por watt. Tá? Isso aqui é aquele motivo, né, que uma lâmpada de 20 watts fluorescente equivale a 100 watts de uma incandescente, né? Está relacionado aqui com as eficácias, né? E o LED, então, a gente tem aí já lâmpadas com 100 lumens por watt, né? E mais ainda do que isso, tá? Então, isso aqui para vocês terem
uma pequena noção, assim, né, da diferença entre... Isso aqui eu estou falando só de lâmpada compacta, né, essas lâmpadas para uso e iluminação residencial. Tá? Se vocês forem pegar lâmpadas fluorescentes tubulares, né, elas têm eficácias aí de 100 lumens por watt, até mais do que isso, né? Lâmpadas de vapor de sódio para iluminação pública, elas chegam ali a 80, 90 lumens por watt, tá? E as luminárias LED, elas já estão aí com eficácias bem mais elevadas que 100 lumens por watt, tá? Hoje em dia, dependendo muito do semicondutor, tá? Vamos dizer, da qualidade desse semicondutor, certo? Uma questão que eu trouxe aqui também de curiosidade para vocês, essa tabela aqui, pessoal, eu participei na semana passada da reunião da Copan. A Copan é um órgão é um órgão internacional composto de vários órgãos reguladores. Ou seja, a ABINE, o Inmetro do Brasil participam, e daí vai pegar Argentina, Uruguai, Paraguai, tinha gente de toda a América Latina aí, onde estava se discutindo 2 novas normas para iluminação LED. Tá? E a gente tem hoje no Brasil uma norma, a norma que está publicada, ela diz que luminárias LED com eficácia acima de 100 lumens por watt, elas já seriam etiqueta A, né? já seriam etiquetadas com o, vamos dizer, a etiquetinha verde do Inmetro, né? Só que isso aí já é uma norma que está publicada de mais tempo atrás, né? O Guilherme aqui, né, ele ensaia as luminárias da Zagonel, que a gente tem parceria, né, para desenvolver. E qual foi a máxima eficácia que... Deixa eu ver, o Guilherme está aqui ainda? Não estou enxergando. Tá aí. Qual foi a máxima eficácia que tu já conseguiu das luminárias aí, Guilherme? Uns 170 as últimas ZL69 que eu testei. 170 lumens por watt. Aqui ela seria... E isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma coisa que não está publicado ainda nem pela Copan, tá? Ou seja, quando ele for publicado pela Copan, mais adiante ele deve ser adotado também pelo Inmetro, né? Então, eles já estão prevendo a melhora do semicondutor, né? Para atingir eficácia. E quando eu falo em eficácia, eu estou falando... de uma luminária fechada, já está considerando toda a perda elétrica, né, do conversor, a perda óptica da lente, né, que tem que ir na frente da luminária. Então, o LED em si, ele deve ter no mínimo uns 250 lumens por watt, né? Eu não sei, Igor, se vocês já têm ideia aí, ou se já trabalham com algum LED que passe de 200 lumens por watt. Facilmente, professor. O pessoal aí da LUMILEDs, CRI, Vigia, todo mundo tem um competidor HE, né? Eles chamam de High Efficacy. Aí a gente consegue 230, 240 no LED. Aí o que sobra é driver. Mas não é aqueles LEDs funcionando a 0 Kelvin, a 0 absoluto, com uma corrente de 10 mA. Não, rodando quente. No frio ali eles chegam a 270. Eu lembro, 75 graus. A Oscar lançou um LED faz tempo já, 232 lumens por watt. Eu fiquei louco, né? Daí quando eu fui ver, ele tinha 10 miliwatts de potência numa temperatura lá embaixo. Eles ainda fazem isso, né? Tem que ficar sempre ligado. Mas com o sistema já, a gente consegue chegar em 210. Claro, fica bem mais caro, né? Porque o LED ele vai rodar umas 60 mil, enquanto normalmente ele poderia rodar 150 miliamperes. Então, e aí ele fica mais frio e fica mais eficiente, mais eficaz.
A gente tá bem limitado aí a característica ainda dos LEDs, né? Mas essa tabela aqui ela já está prevendo a melhora do semicondutor. Né? Eu não tenho visto assim luminárias de iluminação pública muito diferente de 150 lumens por watt, assim, ó, máximo que tem assim comercial, sabe? É bem mais difícil, justamente pela questão de temperatura, né? Coloca um pacote de 4 watts ali, é bem difícil de controlar. O PJ ali não vai sair menos que 75 graus. Ele vai ficar menos eficiente mesmo. Sim. Tá, e agora sim uma pergunta para vocês aí, pessoal. A gente está falando em eficácia de LED, né? Em aumentar a eficácia. Até quanto a gente consegue aumentar a eficácia de uma fonte de luz? Vocês têm ideia de qual seria a máxima eficácia possível de uma fonte de luz? A gente falou ali, né? 15 lumens por watt uma lâmpada incandescente, 65 lumens por watt uma fluorescente, 100 lumens por watt um LED. A gente está aqui já em 210 lumens por watt. Quanto que a gente pode chegar em lumens por watt numa fonte de luz? No mundo ideal, No mundo teórico. Né? Qual é o máximo valor teórico atingível de eficácia? deveria ser 683, né? Que é o que a gente percebe. 683 lumens por watt. Tá relacionado, né, pessoal, com a definição de fluxo, né? É o que a gente acabou de ver aqui. Essa equação aqui, ó, né? Só que assim, ó, 683 lumens por watt seria se a gente tivesse, primeiramente, uma fonte de luz perfeita, né? Ou seja, perfeito que eu digo que toda a potência elétrica que ela consumir, ela vai irradiar, né? Ou seja, ela não vai transformar nada em calor, né? Em primeiro lugar, o rendimento é 100%. Quer dizer que eu não tenho perda nem no circuito eletrônico, nem perda na ótica, né? E, por exemplo, assim, ó, o LED, a gente vai ver lá na aula sobre LEDs, que o próprio semicondutor não transforma toda a potência elétrica em potência irradiada, né? O LED ele está atualmente transformando mais ou menos 50% da potência elétrica em potência irradiada. Os outros 50% vira calor, né? Então vamos supor que se desenvolve o LED top das galáxias, né? Que toda potência vira potência irradiada, tá? Mesmo assim, eu só consigo atingir 683 lumens por watt se esse LED emitir uma luz monocromática, né, num comprimento de onda de 555 nanômetros. Tá? Ou seja, só se eu emitir somente no pico da sensibilidade do meu olho. Né? Imaginem matematicamente aqui, ó, o meu φR, né, de lambda é a potência irradiada, imagina que é 1 watt. Né? 1 watt consumido, 1 watt irradiado. Tá? Se eu fizer a integral dele, ele vai ser 1 watt. E todo esse watt está concentrado onde o meu V de lambda ele é igual a 1. Né? Porque o V de lambda, à medida que muda o comprimento de onda, ele diminui. Então, se eu tiver essa condição de 1 watt irradiado em 555 nanômetros, toda aquela minha integral ali, a integral de zero a infinito do φR de lambda, V de lambda, D lambda, vai ser igual a 1. Né? E sendo igual a 1, eu tenho um fluxo de 683 lumens produzidos com 1 watt consumido. Tá? Ou seja, 683 lumens por watt para uma fonte de luz que possa ser utilizada,
né? Porque para eu utilizar uma fonte de luz, ela não pode emitir só um comprimento de onda, né? Senão eu só vou enxergar aquela cor específica ou o resto vai ser preto e branco, né? Então, se eu tiver uma fonte de luz como um LED, por exemplo, né, que emite assim, ó, em vários comprimentos de onda, né, ele nunca vai chegar a 683 lumens por watt. Tá? Então, vamos dizer, as previsões de eficácia de LED teóricas, elas chegam na faixa de 250 lumens por watt. Né? Então, a gente, se vocês já receberam aí LEDs com 230, ele já está se aproximando aí do máximo teórico dos LEDs. E não é porque o semicondutor não possa melhorar mais do que isso, né? É porque tem a ver com a característica do olho. Né? Não adianta tu produzir uma luz, né, que vai estar só no pico da sensibilidade do olho humano, porque daí essa luz não vai servir para iluminar, né? Ou a qualidade da luz vai ser muito ruim. Certo, pessoal? Entendido até por aqui? Então aqui eu tenho um sumáriozinho, né, sobre essas grandezas fotométricas aí. Foi bem rapidinho, tá, pessoal? Eu não quis me deter muito, mas eu acho que a parte importante ali para a gente entender, caracterizar as fontes de luz, ela foi vista, né? A parte da iluminância, né, os lux, que vai depender ali da área iluminada e da quantidade de fluxo que chega. O fluxo sendo a luz, o total da luz produzida, né, por uma fonte. A intensidade luminosa em candelas tem a ver com a direção, né, de onde a gente está medindo. Ela vai ser, em cada ponto, ela pode ser diferente. E a curva de distribuição de luz que aparece ali, né, seria como que se comporta a intensidade luminosa da lâmpada, né, em várias direções. Né? Claro que aqui ela está em 2D, né, mas seria imaginem um sólido, né, uma coisa em 3D aí em volta dessa lâmpada. Tá? Então agora, pessoal, a gente vai ver aqui os principais instrumentos fotométricos, né, utilizados para medir essas grandezas. Tá? Então, como eu comentei, né, a gente tem uma série de grandezas fotométricas para ser medida, então a gente precisa de equipamentos específicos, né, para tais medições. Tá? O que a gente vai ver aqui vai ser o luxímetro, o esfera integradora, gonifotômetro e o luminancímetro. Tá? O luxímetro, né, como o próprio nome dele indica, ele mede lux, né, ou seja, a iluminância. Né? Então ele tem um sensor ali que transforma a luz incidente num sinal elétrico para ser medido. E é importante a gente ressaltar que o luxímetro ele tem um filtro, né, que emula a característica fotópica do olho humano, né? Então por isso que ele mede exatamente uma grandeza fotométrica, né? Porque ele tem um filtro fotópico ali para adaptar a radiação que chega e interpretar ela da mesma maneira que o nosso olho interpreta. Tá? Aqui eu coloquei uma tabela ali com relação à norma NBR 5413, né, que é a norma que determina a iluminância, né, para determinados ambientes, levando em consideração aí a idade do observador, a velocidade e precisão que se precisa e a refletância de fundo na tarefa, né? É como a gente faz projetos luminotécnicos utilizando a 5413, tá? E ela é toda baseada na iluminância, né? Ou seja, quando eu fizer um projeto luminotécnico, eu vou aferir, né, se está tudo ok utilizando um luxímetro, tá? O segundo equipamento, então, é a esfera integradora, tá? Também ela é conhecida como fotômetro de Ulbricht,
e ela é utilizada para medir o fluxo total, né, o fluxo luminoso total emitido por uma fonte de luz. Ela tem umas características especiais aí, ela tem uma pintura interna com uma tinta especial, né, que vamos dizer, a especificidade dessa tinta é que ela tem um índice de reflexão constante para todos os comprimentos de onda de interesse, né, ou seja, uma esfera integradora para medir luz visível, ela tem uma refletância constante de 380 a 780 nanômetros, né. Então, como essa esfera ela é altamente reflexiva por dentro, né? E essa luz ela vai refletindo, gera infinitas reflexões, né? A teoria é que a gente consegue, se a gente retirar uma parcela dessa luz, né, através de uma fibra ótica, a gente consegue ter a característica da luz total produzida pela fonte de luz, tá? Então aqui está um pouco da teoria por trás disso, né? À medida que eu vou tendo várias reflexões ali dentro, eu acabo tendo uma constante multiplicada pelo fluxo, tá? E o interessante da esfera integradora é que ela não mede lumens diretamente, tá? Para eu usar a esfera integradora para medir os lumens da minha lâmpada, eu preciso ter uma lâmpada padrão, tá? Uma lâmpada padrão seria uma lâmpada que o próprio fabricante ele vende, ou a gente pode comprar separado, que são lâmpadas que ela tem uma fonte toda controlada também para alimentar ela é uma espécie de uma halógena, que eu sei, por exemplo, assim, ó, que eu colocando essa lâmpada no ponto nominal de operação dela, ela vai ter, sei lá, 1000 lumens, tá? Mas daí eu posso pegar ali naquela janelinha de medição ali que vocês estão vendo, tá? E eu coloco essa lâmpada e eu coloco ali um luxímetro, tá? Então eu sei que se essa lâmpada produz 1000 lumens e no luxímetro ali deu 100 lux, tá? Daí eu tiro essa lâmpada padrão e coloco a minha lâmpada que eu quero medir. E daí vamos supor que deu 80 lux no luxímetro, quer dizer que o fluxo que ela produziu é de 8000 lumens, né? Eu faço uma regra de 3 entre a minha lâmpada padrão e o que deu no luxímetro, e a lâmpada que eu estou medindo e o que deu no luxímetro. Entenderam? Ou seja, eu não posso medir diretamente o fluxo da minha lâmpada. Tá? É sempre utilizando lâmpadas padrão. Tá? E também eu tenho que recalibrar cada vez que eu vou usar, né? Dependendo muito da temperatura ambiente que está, ou o tempo que está sendo utilizado, a gente vai ver que a gente não usa luxímetro. Poderia se usar um luxímetro, mas não usa. A gente acaba usando um espectroradiômetro, né? A gente mede a quantidade do espectro incidente dessa luz aí. E isso aí é feito através de uma matriz de fotodiodos, e essa matriz de fotodiodos, à medida que ela esquenta também, ela acaba gerando um offset, né, que acaba mudando vamos dizer, a quantidade de luz que ela detecta. Então, por isso que a gente tem que calibrar cada vez que eu digo, tipo assim, tu calibra de manhã cedo para usar durante a manhã, daí se tu vai usar de tarde, tu calibra de novo, né? Não é a cada vez que mede, mas a cada vez que usa assim, o equipamento. Tá? A gente tem aqui um pouco, né, de como que funciona esse espectro radiômetro, né? Vocês imaginem assim, né, que a luz que chega por essa fibra ótica, ela passa ali por é algo que tem a função de um prisma, né? Ou seja, a gente abre os comprimentos de onda, né?
É como quando se passa num prisma, né? Mas a gente usa um grating, que chama, né? Que ele acaba abrindo essa luz incidente nos diversos comprimentos de onda da luz, né? E através de um jogo de espelho ela incide num detector ali, CCD, né? E daí eu consigo medir a amplitude de todos os comprimentos de onda da luz emitida. Tá? Então, vamos dizer, esse tipo de medida é o que gera ali, ó, vocês podem ver à esquerda ali os diagramas de radiação de diferentes lâmpadas, né? Halógena, vapor de mercúrio, fluorescente, LED, né? Isso aí tem a ver com como esse meu detector ali ele acaba, vamos dizer, medindo a potência de cada um desses comprimentos de onda. Daí, dependendo da esfera integradora, eu tenho resolução ali de 1 nanômetro, posso ter de 0,5 nanômetros, de 5 nanômetros, né, ou as menos, uma resolução menor, né, tem a ver com a resolução daquele detector CCD ali que o meu espectroradiômetro utiliza. Tá certo? Então essa aí é a esfera integradora, a gente tem uma dessas aí no GEDRE, né? Pena que a gente não pode fazer aula prática agora, né? Mas quando liberar a gente vai usar lá também, tá? Então a esfera integradora ela é usada para medir o fluxo total da lâmpada, né? Ela integra, né? Como que ela pega toda a luz emitida em todas as direções, integra e a gente tira o fluxo em lúmenes dessa lâmpada. Tá? Mas essas características que a gente tem aqui, né, do diagrama de radiação da lâmpada, vão nos dar todas as características colorimétricas, né? Por exemplo, o índice de reprodução de cores, a temperatura de cor, a coordenada cromática, tudo isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas tem a ver com esses diagramas de radiação aqui das lâmpadas. A gente tem um outro equipamento também, a gente tem no GEDRE, esse aqui, o Guilherme, eu acho que passa mais dentro de um gonifotômetro do que fora, né? Que o Guilherme é quem faz ali as medidas das lâmpadas da Zagonel, né? Que é um equipamento que ele é utilizado para medir a intensidade luminosa emitida por uma fonte de luz em todas as direções. Tá? Isso aí está bem, vamos dizer, é bem importante, por exemplo, quando a gente faz uma luminária para iluminação pública, né? Que ela tem que ser direcional. E pensa em uma luminária de iluminação pública, eu preciso ter o poste, né, colocado numa posição, e ele precisa abrir a luz dele para os lados, para frente, e eu preciso que no ambiente iluminado seja o mais uniforme possível a luz. Né? Então eu preciso saber como que se comporta a emissão da luz em várias direções, né, pela minha fonte de luz. Então, para isso que existe o tal do gonio-fotômetro. Tá? Eu coloquei aqui para vocês que a gente tem 3 tipos de gônio, o tipo A, tipo B e tipo C. Tá? E esses tipos, ele está relacionado em como que se a lâmpada é movimentada para se fazer a medição da intensidade numa determinada direção. Tá? O tipo A e o tipo B, eles movimentam a lâmpada. Tá? Imagina como se eu tenho a lâmpada... deixa eu posicionar minha mão aqui. Aqui é a lâmpada, né? Daí eu pego a lâmpada, ela gira toda na horizontal. Tá? Daí ela dá uma jogadinha inclinada e gira toda de novo. Gira mais um pouco e assim ela vai traçando todo... vamos dizer, um sólido onde essa lâmpada emite a luz dela, né? Inclusive a que a gente tem no GEDRE, ela é desse tipo, é o tipo A ou o tipo B, aqui eu já não sei direito, tá? E o tipo C,
ela é o seguinte, ela é a lâmpada ela fica na posição de uso dela, tá? Imagina a lâmpada de iluminação pública, né? Ela fica nessa posição aqui, né? E daí eu não vou girar a lâmpada ela fica na posição dela, mas eu tenho um espelho que vai refletir a luz dela num sensor de luz, tá? E esse tipo C, ele é o único aceito pela norma, a LM79, né, para a gente poder fazer uma homologação de uma luminária. Tá? Ou seja, o Inmetro, os laboratórios que fazem certificação de luminárias, eles precisam ter goniofotômetros de espelho, né, que é o tipo C. Tá, mas e qual é a diferença, né, de um e de outro? A questão é que o tipo C, como tu mantém a lâmpada na posição dela, ela não modifica nada as condições térmicas dela, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, é diferente para uma luminária LED, ela está funcionando na posição de uso, né? Onde o calor está indo todo para cima, tá? Mas se eu deixar a luminária assim, o calor vai subir e os LEDs que estão aqui em cima vão estar mais quentes que os LEDs que estão aqui embaixo, né? Então isso aí acaba interferindo na característica da luminária em si, tá? Mas no GEDRE eu até pensei, eu até orcei um gonifotômetro de espelho, só que daí quem conhece lá, né, quem já foi, sabe que ele fica no segundo andar, é uma sala no segundo andar, que ela tem um pé direito ali de 2 metros, 2 metros e pouco, eu acho. Só que o pé direito, para fazer um gônio de espelho, ele tinha que ter uns 6 metros. Né? Porque eu tenho que girar. Esse espelho ele gira ele passa por baixo da luminária e depois ele passa lá por cima. Elas giram assim, ó, o espelho e a luminária. Né? Então eu precisava de um pé direito muito alto, não tinha como colocar lá. Então, como a gente não é um laboratório de certificação, não tem problema, né? Aqui vocês podem ver, né, como que ele é instalado, né? Essa figura do meio dá para ver melhor ali a questão do espelho, né? Como que fica. E a sala onde é colocado o gônio, ela é toda pintada, uma pintura preta fosca, né? Para evitar qualquer reflexão da luz. Porque o meu objetivo é que lá no luxímetro, lá na ponta da sala que eu tenho, ele meça só a luz emitida naquela direção pela luminária. Tá? Por isso que tem ali uma série de anteparos também, né? Que são aqueles círculos, né, que eles vão diminuindo à medida que chega perto lá do sensor da luz, que é para fazer o fenômeno de colimação da luz. Tá? E a sala, ela também depende da potência e do tamanho das luminárias, são salas bem grandes, né? Para luminárias de iluminação pública, aí a gente precisa de um comprimento de sala de uns 10 metros. Eu acho que a nossa sala do GEDRE tem uns 12 metros, eu acho. Mas a ideia, né, é que eu consiga girar essa luminária, né, em todas as direções horizontais e verticais e medir a intensidade da luz em cada uma. Quer falar, Guilherme? Quer comentar alguma coisa? Só o detector ali do gônio é o mesmo luxímetro da esfera? O mensuramento ali é feito da mesma forma? O funcionamento dele é como um luxímetro. Tá? A gente tem até, né, no GEDRE ali 2 tipos, né, que é o que tu usa lá, ele é tipo um luxímetro, quer dizer que ele tem uma característica, um filtro, né, que emula o olho humano, né, por isso que ele coloca a característica do olho também para poder medir a intensidade. Mas tem um outro sensor lá que a gente nunca conseguiu botar em funcionamento, né, que é um CCD, que ele, teoricamente, além de dar a intensidade, ele deveria dar também as características da luz, né, que é a temperatura de cor, índice de reprodução de cores, né. Esse aí eu não sei se tu já viu lá também, mas... É o que está mais na frente ali? É o que está mais na frente.
Aquele software que o senhor me mandou agora para atualizar o último foi dele, não foi do outro, na verdade. Então eu podia atualizar e tentar botar a funcionar, porque é exatamente para TM30, né? E a TM30 é uma norma que leva em consideração as questões colorimétricas da lâmpada. Então é justamente, precisa ter aquele cara ali, né? Só que é um desafio para ti. Todos que passaram pelo comando do Gônio não conseguiram fazer funcionar ainda aquele sensor ali, né? Tá contigo agora. Tá bem, então. Tá? Mas para as medidas que tu faz ali, né, como são medidas só da intensidade luminosa, o sensor que tu usa lá, ele é como se fosse um luxímetro. Então, pessoal, a gente tem como saída, né, a medida do Gônio, o principal é um arquivo do tipo IES, que é um arquivo de simulação luminotécnica. Eu posso ensaiar uma luminária e conseguir esse arquivo de simulação aí e depois aplicar em qualquer ambiente para ser iluminado. Eu vou conseguir ver direitinho qual vai ser a iluminância em cada ponto do meu ambiente. Tá? E também a saída, né, para a gente representar em relatórios, aí ele dá uma saída uma representação nessa coordenada polar C gama aí, né, onde dá para ver direitinho ali na figura das lâmpadas, né, ele representa, vamos dizer, no eixo longitudinal e no eixo transversal da lâmpada, né, como que ela emite a luz, e coloca as duas juntas, né, num gráfico, que daí a gente consegue ter uma ideia de como que essa lâmpada emite a luz, né. Aqui vocês estão vendo uma lâmpada fluorescente, né, que ela é simétrica com relação aos lobos, né, que ela emite ali, mas se vocês pegarem uma lâmpada para iluminação pública, né, ela é assimétrica, principalmente para aquilo que eu falo, né, o que a lâmpada emite para frente, né, que ela tem que iluminar lá do outro lado da rua, né, então ela precisa ter uma intensidade bem grande para um lado e uma intensidade curta para o outro, que é no lado da rua que ela está, né. Então as de iluminação pública, elas são assimétricas, mas se a gente pegar uma lâmpada normal, aí geralmente elas são simétricas, né. As lâmpadas de iluminação pública são assimétricas porque elas têm uma lente específica que vai gerar essa assimetria, né, onde essa assimetria gera uma uniformidade da luz do ambiente iluminado, né, porque eu tenho, apesar de a gente fazer todo um projeto luminotécnico, a gente tem que adaptar o projeto luminotécnico aos postes da concessionária de energia elétrica, né, porque é onde a gente pendura a lâmpada, né. Então toda a ótica tem que ser feita com relação a esses postes, né. Então o goniofotômetro é justamente o equipamento que faz essa medição. Oi, quem perguntou? Acho que não tem ninguém. Bueno, vamos lá então. A gente tem aqui também o luminancímetro, pessoal, que ele é o equipamento que mede luminância, né? Vocês estão lembrados que a luminância é aquela luz que vai incidir numa superfície, vai ser refletida e um observador num determinado ângulo, né, ele vai observar, tá? Então são equipamentos aí bem mais avançados e caros, né? Esse aqui a gente não tem no GEDRE, até porque não é uma coisa muito utilizada no Brasil, né? A gente não faz projetos com relação à luminância. Eu vi o uso de luminancímetros, eu dei um curso de iluminação na Argentina em 2012, lá em La Plata, e participou um cara que era de uma agência lá
de homologação do país, e ele falou que lá o projeto da iluminação de rodovias ele é feito em função da luminância, né? Ou seja, não é simplesmente o lux que chega na estrada, mas eles têm uma função do ângulo do observador, né? Imagina assim, tu tá andando de carro, né? Tá andando de carro, dirigindo, daí tu tem uma iluminação na pista e tu não pode ser ofuscado, né? Aquela luz que incide na pista não pode ofuscar no teu olho e atrapalhar a tua direção. Então eles têm esses equipamentos aqui, e daí tem medições em 2 graus e 10 graus, uma coisa assim, sabe? Para poder fazer e também o índice de reflexão da pista muda, né? Se choveu, se não choveu, muda o índice de reflexão, muda a luminância também, né? Então é um troço muito bruxo, assim, de ser medido, né? Eu nunca vi no Brasil, assim, se utilizar. Mas na Argentina foi... A única vez que eu vi foi nesse curso que eu dei aí, né? Só para a gente finalizar agora, pessoal, tem só um comentário bem rapidinho aqui de 2 leis da ótica, né, que a gente precisa saber quando trabalha com iluminação, né. A primeira é que a iluminância decresce com o quadrado da distância, né, isso aí é uma característica da natureza, né, o calor decresce com o quadrado da distância, né, tem uma série aí de fenômenos naturais, né? Então quer dizer que à medida que eu afasto, né, a lâmpada da superfície a ser iluminada, se eu aumentar 2 vezes, né, vai diminuir em 4 vezes a iluminância, né? Por outro lado, né, a área iluminada vai ser bem maior, né? Isso aí é uma das leis da ótica aí que a gente precisa saber. E a outra, né, que quando a gente está falando da luz refletida, né, a gente pode imaginar uma decomposição de um raio de luz que incide no oblíquo, numa superfície, né, que eu posso decompor ele numa componente vertical e numa componente horizontal, né, sendo que a horizontal é a que realmente ilumina, né, então de acordo ali com a intensidade da luz que está incidindo num determinado plano, né, eu consigo calcular ali a componente horizontal e a vertical de acordo com aquelas equações ali, tá certo? E aqui seria uma outra equação em função da altura ali do H, né, ao invés da distância da fonte para o plano iluminado. Então, pessoal, da minha parte era isso por hoje, tá? Sei que é bem denso, né? A gente, na verdade, aqui são 4 períodos, né? É uma aula por semana só. Mas eu procurei assim não entrar em questões muito aprofundadas assim, mas dar uma visão bem clara para vocês da questão da visão humana, né, e como que isso aí se usa para caracterizar as fontes, grandezas fotométricas e tudo mais, tá? Alguma questão, pessoal, com relação ao que foi passado aí? Eu vou parar aqui a gravação.